Internet! Esses últimos dias foram muito importantes para os direitos das mulheres. Isso porque 2 casos de assédio contra a mulher por homens famosos foram escancarados publicamente. O caso de José Maier e Marcos do BBB. A gente precisa falar sobre isso e eu queria muito falar sobre isso aqui no canal, dar minha opinião e também falar sobre algumas coisas que estão me incomodando sobre essas histórias. Mas vamos lá por partes. Primeiro, o caso da figurinista da Globo, a Sutolani, que denunciou o José Maier contra assédio sexual. Ela publicou uma carta detalhando todo o assédio que ela sofreu do José Maier durante 8 meses. Ela falou sobre assédio verbal, moral, sexual. Falou sobre coisas que ele disse sobre o corpo dela, sobre querer transar com ela, sobre humilhar ela na frente de outras pessoas e sobre um assédio físico quando ele colocou a mão dele na vagina dela. Bom, essa carta veio à tona, imediatamente José Maier falou que era mentira, que aquilo não tinha acontecido e até jogou a culpa no personagem Tião da novela A Lei do Amor, que é o personagem machista que ele interpretava. As mulheres da Rede Globo se uniram no movimento, mexeu com uma, mexeu com todas, em que elas abraçaram a Sutolani e repudiaram o assédio dentro do trabalho e em qualquer lugar. Elas levantaram a hashtag nas redes sociais e usaram camiseta com o slogan da campanha dentro da Rede Globo. Esse movimento teve uma repercussão enorme nas redes sociais. Muitas mulheres dentro da Globo, famosas, não famosas, pessoas importantes nas redes sociais, pessoas comuns, eu, você, muitas mulheres abraçaram essa causa e o resultado foi o afastamento do José Maier dos projetos da Rede Globo, inclusive a próxima novela que ele faria lá na emissora. Além disso, José Maier também divulgou uma carta aberta pedindo desculpas publicamente e assumindo o que fez. Paralelamente a isso, a gente acompanhou as cenas absurdas do Marcos no BBB. Durante todo esse tempo de BBB, a gente viu várias atitudes machistas e abusivas do Marcos sobre a Emily, namorada dele, dentro lá do reality show. Ele vinha fazendo isso durante muito tempo, mas de uma forma mais sutil, até que ele agrediu ela fisicamente, que foi o estopim desse caso. De novo, aconteceu uma mobilização nas redes sociais, das pessoas revoltadas, denunciando aquilo como abuso, né, querendo uma postura da emissora, da Globo, sobre o caso. A princípio, a Rede Globo não puniu o Marcos, deixou isso na mão da Emily, o que é muito perigoso, porque deixou na mão de uma vítima de um relacionamento abusivo, que nesse caso era uma pessoa que não estava enxergando o que estava acontecendo, então deixaram na mão da Emily para denunciar o Marcos. Depois de muito barulho nas redes sociais, uma delegada da mulher foi ao BBB investigar esse caso, conversar mais profundamente com a Emily e até fazer exames físicos. Depois disso foi comprovado que houve sim agressão contra a Emily dentro do BBB e a produção decidiu expulsar o Marcos do BBB. Viva! Sério, eu tava muito nervosa porque eu tava achando que isso não ia acontecer. Eu acho que assim, pra mim e pra muita gente, as imagens já provavam muito, sabe? A gente viu aquelas cenas do Marcos agredindo a Emily, abusando da Emily, e isso já era suficiente para enquadrar dentro de uma agressão. O que a gente viu ali foi um caso clássico de relacionamento abusivo. Várias coisas, entre elas, quando ele isolou a Emily de todo mundo da casa, fazendo ela ficar sem amigos ali dentro, fazendo ela apenas acreditar no Marcos. Ele fez com que a Emily acreditasse que só o Marcos era confiável ali dentro, não deixava ela conversar com outras pessoas. Uma vez, quando a Ieda foi conversar com a Emily, ele se intrometia, não deixava elas conversarem, manipulava muito a Emily dentro do jogo. Ele insultava e constrangia ela na frente de todo mundo, chamava ela de burra, de fútil, falava pra ela que ela tinha que aprender com ele, como se ele fosse superior a ela, como se ela fosse muito menor que ele, como se ela tivesse que respeitar e que confiar, que ela tinha muito que aprender com ele. Ele também podava muito a Emily, muitas vezes ele podou a maneira de se vestir da Emily, falou que aquela roupa que ela estava usando não era sexy, era vulgar, fazendo até ela questionar se ela estava sendo sexy ou vulgar. Ele disse pra ela que aquela roupa não podia ser usada na rua, que aquilo era uma roupa para ser usada dentro de casa e que na rua ela tinha que ser santinha. Oi? Até que ele agrediu ela fisicamente. Teve aquela cena em que ele encurralou a Emily na parede e meteu o dedo na cara dela, gritando com ela, mandando ele ouvir ela, segurando o braço dela à força, fazendo com que ela não tivesse pra onde sair. Ela ficou mega acuada ali naquele beco, ela não tinha pra onde correr, ele não deixava ela falar,
Inclusive, em todas as discussões, ele não deixava a Emily falar. Ele segurava nela, mandava ela parar, ficava falando em cima dela, e segurava o braço dela. Ela disse várias vezes dentro do programa que ele estava machucando ela. Teve aquela vez no gramado, que também repetiu as mesmas coisas. Ele segurou ela, inclusive ele até tentou beijar ela à força, ficava segurando ela à força, abraçando ela à força, beijando ela à força. E no gramado, ele pegou a cabeça dela, chacoalhou, também segurou nos braços dela, não deixava ela falar, até que ele deitou ela no chão e imobilizou ela, como se fosse uma luta de UFC, para que ela ouvisse ele, e ela não tinha o que fazer ali. E até que ele começou a chorar, virando totalmente o jogo, fazendo com que ela se sentisse culpada, com que ele fosse vitimizado, com que ela ficasse com dó dele e abraçasse ele e perdoasse ele. E deixasse tudo aquilo ali que ele fez passar. Isso é um caso clássico, é um cara abusivo clássico. Esse cara não é doente, esse cara é machista. Isso não é normal. A Emily era completamente manipulada por ele, ela é uma menina imatura, como a gente pode ver durante todo o programa, de 19 anos, que se apaixonou por um cara de 40, que sabe o poder que tem. A gente vê que ela não sabe o que tá acontecendo, ela tá super perdida ali naquele meio, é muito claro que é uma vítima de um relacionamento abusivo, que tá muito apaixonada, iludida e não vê, não enxerga e acha que a culpa é dela. Foi muito importante ver isso tudo acontecendo em rede nacional, porque isso reflete o que acontece dentro de casa e na rua, com milhares de mulheres todos os dias. É muito importante a gente ver que isso acontece com ídolos pop, com pessoas públicas, com o cara da novela, com o cara do BBB, com o cara da música, porque quem é vítima vê que não tá sozinha nessa, vê que isso tá acontecendo em todo lugar, que não é só com ela. Esses não são só os primeiros casos públicos que acontecem, né? A gente viu aí, recentemente, o caso do Johnny Depp, que agrediu a mulher e ela foi denunciar ele. Tem o caso do Biel e do Vin Diesel durante a entrevista, nos dois casos. Tem um caso mais longe aí, que é do Chris Brown com a Rihanna. Enfim, são casos muito distintos que mostram que existem vários tipos de violência, sabe? Porque muita gente acha que a violência contra a mulher é apenas física, quando tem agressão, quando acontece agressão física, mas não é isso. A agressão contra a mulher, a violência contra a mulher, o abuso contra a mulher existe de várias maneiras, que eu quero mostrar alguns casos aqui pra vocês. Não é só o físico, é também o sexual, no caso de estupro, no caso de a mulher ser forçada a transar quando ela não quer, até mesmo com o namorado, com o ficante, com o marido. Às vezes a mulher não tá num dia bom, não quer transar, e ela é forçada a fazer aquilo porque o cara quer, forçada a transar sem camisinha porque o cara quer, forçada a fazer alguma coisa no sexo que ela não quer. Enfim, isso acontece muito. Também tem um abuso psicológico, que é quando o cara humilha, insulta, fica te podando de fazer o que você quer, então assim, de usar a roupa que você quer. É tipo o caso que quando o cara não deixa a mulher sair porque ela tá com uma saia muito curta, porque ela tá de batom vermelho, isso é coisa de puta, que não deixa a menina ter amigos homens, porque não existe amizade entre homem e mulher, não deixa a menina ser amiga de homem, não deixa a menina seguir homem nas redes sociais, fica fiscalizando as redes sociais pra ver se ela dá like, se ela segue um cara nas redes sociais. Abuso psicológico também acontece quando ele te faz acreditar que ele é a vítima, que você é a culpada, ou quando ele faz você duvidar sobre si própria. É a manipulação psicológica de todas as maneiras. Também tem o caso do abuso moral, quando tem a calúnia, a injúria, a difamação. Quando o cara expõe a mulher também, divulga nude no grupo dos amigos. Tem o caso também de abuso patrimonial e econômico, quando o cara controla o seu dinheiro, os seus bens, a sua propriedade, quando ele não deixa a mulher trabalhar. Por isso é muito importante a atitude da Globo de afastar o cara, de mostrar o que tá acontecendo, de expulsar o cara do Big Brother, de expulsar o cara da novela, de botar um holofote nisso. O Marcos fez o que ele fez diante das câmeras e recebeu o apoio do público, que apoia ele até agora, porque ele tem um aval da sociedade para fazer isso. Porque para esse público e na cabeça dele, é normal um homem ser superior a uma mulher e um homem fazer o que ele bem quiser com uma mulher. Porque para essas pessoas, a mulher, ela não tem direito. Para essas pessoas, a mulher é interesseira, é puta, então o homem tem o direito de ter poder sobre ela. O público está acostumado a não ter empatia sobre a mulher, inclusive até as mulheres mesmo. Então é por isso que a gente vê ele fazendo isso diante das câmeras como se fosse algo normal, e o público vendo isso como algo normal e achando que o Marcos está sendo injustiçado. Mas todos esses casos são considerados crime. Tudo isso é abuso contra a mulher e é crime. Muita gente acha que, por exemplo, a Lei Maria da Penha só vale para casos de agressão, mas não. Todas essas atitudes que eu citei se enquadram dentro da Lei Maria da Penha.
inclusive contra qualquer pessoa que se considera do gênero feminino. O que me incomoda é que não basta colocar um holofote só nesses caras. Não basta só expulsar o Marcos, não basta só afastar o José Maier para eles ficarem isolados, se distanciarem, o público esquecer e passar despercebido, e aí amanhã o José Maier tá na novela novamente e as pessoas vão esquecer o que ele fez. O que eles fizeram é crime e eles devem ser punidos dentro da instância criminal. Por isso é muito importante a gente falar, denunciar, criar movimentos, se unir a movimentos, gritar nas redes sociais. Todo mundo já foi ou já conheceu uma Emily, uma Sutolani, sabe? Todo mundo já viu isso acontecendo e deixou isso passar, fechou os olhos para o que estava acontecendo. Então é muito importante a gente denunciar, a gente não ficar calado, e a gente não vai ficar calado, a gente vai continuar gritando nas redes sociais, a gente vai continuar denunciando. Quem tá entendendo tudo que está acontecendo agora, ótimo, passa a denunciar, passa a falar, passa a se unir, porque tamo junto, manas. A gente não vai ficar calada, porque machistas não passarão. Então eu queria que a gente usasse o espaço aqui dos comentários para falar sobre isso, porque a gente precisa falar. Eu quero saber se vocês já passaram por isso, se vocês conhecem pessoas que já passaram por isso. Então vamos falar.